O Repórter Eco estreia nova temporada com novos desafios e propostas de solução. Em plena pandemia da Covid-19, o Brasil enfrenta graves retrocessos na área socioambiental. Você acompanha a situação preocupante dos povos indígenas e de biomas importantes como a Amazônia e a Mata Atlântica. Enquanto as notícias destacam o avanço do novo coronavírus nas cidades, florestas, seus habitantes e cavernas preciosas do país correm o risco de desaparecer do mapa. A Sociedade Brasileira de Espeleologia afirma que cavernas de máxima relevância no país estão ameaçadas por uma mudança na legislação ambiental proposta pelo Ministério de Minas e Energia. Fundação SOS Mata Atlântica alerta para um novo ataque do governo federal a um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta. 5 séculos após o impacto provocado pela chegada dos colonizadores europeus, os povos indígenas no Brasil correm novo risco de extermínio. O ISA, Instituto Socioambiental, alerta que 723 terras indígenas estão vulneráveis à Covid-19. Há casos da doença atingindo várias etnias, com muitas mortes. Em 151 terras indígenas do país estão mais vulneráveis do que as outras. A primeira da lista fica na zona sul da capital paulista. A terra indígena Barragem, conhecida como Tenondé-Porã, faz parte de um contínuo de aldeias que abriga mais de 1.500 índios Guarani-Mbiá. A gente já sabia que iria chegar às comunidades, só não sabia quando. E agora estamos tomando as providências, pegando orientações, pegando as informações, para a gente se cuidar dentro da comunidade e também cuidar do nosso povo como um todo. Na terra indígena Jaraguá, também na capital, a população está confinada. Mais de 3% dos indígenas têm mais de 60 anos. A porção de terra reconhecida por lei não chega a 2 hectares. Longe da infraestrutura de saúde de Boa Vista, capital de Roraima, índios da terra Yanomami também são vulneráveis pela presença de garimpeiros ilegais. Os que habitam o Vale do Javari, que tem o maior número de índios em situação de isolamento, estão distantes de Manaus, cidade onde o atendimento colapsou. E convivem com missionários que podem levar o coronavírus. O desmatamento ilegal, as invasões, os garimpeiros, tem que ser tratado da perspectiva e da ótica da saúde. Porque, segundo esse estudo, esse tipo de ameaça pode representar um fator muito grande na dispersão da doença entre as populações indígenas. O estudo foi feito pelo Instituto Socioambiental em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Eles analisaram a proximidade das aldeias dos hospitais, as condições de mobilidade e a faixa etária das populações. Também utilizaram um modelo científico da Fundação Oswaldo Cruz, que explica como se dá a dispersão do coronavírus. É necessário, então, combater essas ameaças, mas também é necessário ações de saúde rápidas, extremamente rápidas, no sentido de identificar os possíveis transmissores, identificar as pessoas doentes, isolar essas pessoas e fazer a testagem. Agora as notícias da área socioambiental que tiveram destaque na semana. Depois de forte pressão de mais de 100 ONGs ambientalistas, de ex-ministros de meio ambiente, centrais sindicais e dos partidos de oposição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou a votação da polêmica medida provisória que regulariza a grilagem de terras da União. A MP 910 entrou em vigor assim que foi apresentada pelo governo federal em dezembro de 2019.
mas perde a validade se não for votada até 19 de maio. Maia recebeu cartas de vários grupos que alertam para os riscos da medida de legalizar terras ocupadas ilegalmente e incentivar novos desmatamentos. Um vídeo do Ministério Público Federal, gravado por vários procuradores, explica que a MP 910 beneficia organizações criminosas responsáveis por grilagens de terras públicas. Para contornar a falta de um acordo político, os partidos que apoiam a proposta do governo querem transformar a medida provisória em projeto de lei para tratar a regularização fundiária das terras da União que foram invadidas, o que preocupa ainda mais os ambientalistas. O desmatamento da Amazônia aumentou quase 64% em abril de 2020, em comparação ao mesmo mês do ano passado. É o que mostram os dados do Sistema DETER, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Neste ano, foram emitidos alertas de corte de floresta para 405,6 km². É o maior índice para o mês nos últimos 5 anos. O aumento ocorre em plena pandemia e após um primeiro trimestre que bateu o recorde histórico de desmatamentos em 4 anos. Diante dos protestos nacionais e internacionais, o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou o início das operações de combate aos crimes ambientais, como desmatamentos e focos de incêndio na Amazônia Legal. Ambientalistas afirmam que a ação de tropas do Exército não substitui o trabalho de técnicos e fiscais do IBAMA e de outras agências ambientais. As mudanças no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também são motivo de críticas. O Ministério do Meio Ambiente oficializou a troca de 11 coordenadores por 5 gerentes regionais. 3 desses postos serão ocupados por militares. O ICMBio administra 334 unidades de conservação no Brasil. Para a Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente, a redução do número de cargos de chefia vai tornar precária a gestão das inúmeras unidades, como os parques nacionais. O Ministério da Agricultura libera mais um lote de 22 agrotóxicos para uso na agricultura. São 19 pesticidas químicos e 3 produtos biológicos. Só este ano já foram autorizados 150 produtos. A Justiça Federal de São Luís, no Maranhão, determina a suspensão de todas as ações do governo federal para realocar os quilombolas que vivem na área da base de lançamentos de Alcântara. A liminar vale até a conclusão do processo de consulta prévia nas comunidades afetadas. Daqui a pouco a gente volta com o Repórter Eco sobre desafios e soluções socioambientais em tempo de pandemia. Fundação SOS Mata Atlântica alerta para um novo ataque do governo federal a um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta. Uma das regiões mais belas do planeta foi atingida em 2019 pelo maior número de focos de incêndio em 16 anos. Agora, o Pantanal volta a queimar. Pelos olhos do fotógrafo João Farcas, a beleza do Pantanal ganha o mundo. As fotos, no entanto, não retratam só as maravilhas da natureza. As imagens mostram uma área tão vulnerável quanto espetacular. O Pantanal é de uma beleza extasiante. Aquilo é o silêncio, a maneira como os animais convivem com a vegetação, o pulso dos rios, o tamanho dos rios, a imensidão daquilo, aqueles vazios, é uma coisa muito preciosa. Você sente que aquilo é muito precioso. Então, as descrições que você recebe, tanto dos desastres como da mudança do ciclo, da mudança da presença dos animais,
deixa as pessoas muito tristes e muito assustadas, porque talvez aquilo seja apenas um indício do que nós estamos fazendo com o planeta todo. Eu vi frentes de fogo lá no Parque Estadual do Rio Negro de 30 quilômetros. Eu sobrevoei aquilo e o fogo avança com uma rapidez incrível e é praticamente impossível apagar. Então, eles dependem muito de que chova para poder conter o fogo. Eles vão contendo os focos na medida do possível, evitando que se espalhe muito, mas para apagar mesmo precisa chover. É um patrimônio natural da humanidade em chamas. As queimadas dispararam no Pantanal no primeiro trimestre, segundo os dados do INPE. Em abril, surgiram mais de 700 focos de calor. E a área queimada é a maior já registrada em um início de ano. É resultado de uma combinação de fatores. Primeiro, a inundação que não aconteceu dentro da normalidade, pela diminuição das chuvas na região, principalmente nos meses de março e abril. Só o período seco não explica. As queimadas geralmente estão associadas no Pantanal a fogo que é colocado em pasto, com prática agrícola e que escapa para a vegetação nativa da região. Um dos pontos mais críticos é a região da Serra do Amolar, quase na fronteira com a Bolívia. Uma área úmida há 30 anos e que agora está seca. As condições climáticas e o vento favorecem a propagação desse fogo e há uma grande mobilização através da rede de proteção do Amolar para que nós possamos conter esse avanço que ameaça a região da Serra do Amolar. Com essa mudança climática que a gente está observando e com o assoreamento dos rios, o Pantanal está mudando completamente. Para quem chega de fora, você ainda é impactado por uma grande beleza. O que nós procuramos mostrar é a beleza e o valor daquilo que está sendo destruído. Enquanto a pandemia do novo coronavírus exige atenção redobrada da sociedade civil e do poder público, a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em biodiversidade, é alvo de novo ataque. O Ministério do Meio Ambiente pretende excluir da preservação áreas importantes de transição, como parte do cerrado e a vegetação costeira. Continuam tirando o verde da nossa terra. O manifesto publicado recentemente no site da Fundação SOS Mata Atlântica alerta para um novo ataque do governo federal a um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta. A Mata Atlântica está completamente fragmentada e se resume a pouco mais de 12% da floresta que originalmente existia quando os primeiros colonizadores desembarcaram na costa brasileira. Os fragmentos vegetais ocorrem em 17 estados, onde ajudam a garantir a oferta de água, a fertilidade do solo e o equilíbrio do clima a mais de 70% da população do país que vive nesta região do bioma. E se a Mata Atlântica ainda está em pé, é graças a uma lei que tem como alicerce a pesquisa científica. Foi construída ao longo de 14 anos com o esforço mútuo da sociedade civil e do Congresso Nacional. A lei que assegura a existência do bioma exclusivo do Brasil corre o risco de ser flexibilizada. O portal Direto da Ciência divulgou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou proposta à presidência para alterar o decreto que regulamenta a Lei da Mata Atlântica. A ideia é limitar a proteção apenas para as formações tipicamente florestais, o que significa reduzir drasticamente a área do bioma. Se for aprovado esse decreto, nós vamos ter uma redução muito drástica. Se da área original nós só temos 12% e já chegamos a perder um campo de futebol dessa floresta a cada 4 minutos e a lei da Mata Atlântica evitou isso, se houver essa canetada do decreto, nós vamos perder 10% do bioma de uma única vez.
A perda do território pode ser de cerca de 110 mil quilômetros quadrados. O impacto na vegetação vai ser devastador, principalmente naquelas áreas de transição da vegetação, as áreas de tensão ecológica, nas áreas que nós temos o contato de cerrado com Mata Atlântica, nos encraves de Mata Atlântica, nos limites, nos vales, nas ilhas oceânicas, na vegetação litorânea, na vegetação associada ao bioma. O diretor da SOS Mata Atlântica reforça que se o decreto for assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai causar insegurança jurídica e facilitar a ação de especuladores. Essa alteração só interessa àqueles que são os especuladores imobiliários que foram proibidos de degradarem as áreas urbanas. Essa proposta também interessa àquele pessoal da agropecuária ruim, que faz uma agropecuária que não respeita o meio ambiente nem a sustentabilidade. Não adianta um decreto como esse, que é completamente inconstitucional, e a gente vai denunciar aqueles que promoverem essa degradação. O ambientalista acredita que o governo federal aproveita a pandemia do coronavírus e a crise política e econômica para tentar impor medidas que vão impactar ainda mais a área ambiental. Essa proposta é criminosa, ela vem na esteira de todas aquelas desse governo que está tentando acabar com o meio ambiente. É inaceitável, num momento de pandemia e de crise como essa humanitária, você ainda promover a destruição da floresta, que garante a nossa água, que garante a fertilidade do solo, que garante qualidade de vida, enfim, para todas as pessoas. É um crime inadmissível. Nós procuramos a assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente por e-mail e telefone e até a gravação deste programa não recebemos nenhum retorno. Não se tem justificativa moral, ética nenhuma para esse tipo de degradação ambiental. O Repórter Eco de hoje, sobre impactos e desafios socioambientais em tempo de pandemia, volta daqui a pouco com mais assunto importante. A Sociedade Brasileira de Espeleologia afirma que cavernas de máxima relevância no país estão ameaçadas por uma mudança na legislação ambiental proposta pelo Ministério de Minas e Energia. As cavernas brasileiras podem sofrer impactos irreversíveis. O Ministério de Minas e Energia quer mudar a legislação ambiental para permitir a exploração econômica de algumas delas, consideradas de máxima relevância. São cavernas que abrigam espécies de fauna e minerais raros. Bem ao lado do Parque Indígena do Xingu, no coração do Brasil, Mato Grosso, fica a gruta de Camucuacá, no complexo arqueológico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem significado especial para etnias como o Aujá e Cuicuro. O local está ligado a divindades criadoras da humanidade e a rituais de iniciação de jovens. O vídeo da Fundação Factum da Espanha mostra a destruição do conjunto, motivada pela construção de rodovia e ferrovia, desmatamento, atividades agropecuárias e vandalismo. A gente tem que procurar meio de como retomar de volta, para continuar do jeito que estava passado. O Brasil tem cerca de 20 mil cavernas reconhecidas por cientistas em todas as regiões. Pela Constituição de 88, são bens da União, patrimônio cultural do país. Uma riqueza impressionante, como mostram as imagens do projeto Luzes na Escuridão.
Nós temos aqui, por exemplo, no Petar, no sul do estado de São Paulo, a caverna que tem a maior entrada do mundo. A fauna de cavernas é uma fauna totalmente especializada para viver naquelas condições de ambiente, na falta de luz. Isso sem falar no caso dos grandes abrigos que tem na Serra da Capivara, que são mais de 400 sítios arqueológicos com pinturas rupestres. É possível você estudar a variação do clima no passado, estudando as estalactites, as estalagmites, né, que são formações também raríssimas. As águas que vêm para abastecer as cidades vêm das chamadas regiões kársticas. São regiões basicamente de calcários, com muitas cavernas. A Sociedade Brasileira de Espeleologia afirma que cavernas de máxima relevância no país estão ameaçadas por uma mudança na legislação ambiental proposta pelo Ministério de Minas e Energia. Elas têm formações únicas, os espeleotemas abrigam animais raros e apresentam importantes interações ecológicas. O objetivo é permitir a construção de rodovias, ferrovias e hidrelétricas, além da mineração. O decreto prevê que para cada caverna destruída, uma semelhante seja mantida, mas os especialistas dizem que não existem duas cavernas iguais. Em 2008, foi feito um decreto que flexibilizou um pouco essa legislação e até adequou a uma realidade maior, dizendo, ok, tem situações onde algumas cavernas podem, inclusive, vir a ser destruídas para alguma obra realmente de interesse público, etc. E criou várias categorias de caverna, né? Categorias de relevância. Baixa, média, alta e máxima relevância. Todas as cavernas passam a estar ameaçadas com esse decreto. Só não conseguiria, teoricamente, naquelas cavernas que estão dentro de unidades de proteção integral. E são muitas que estariam ameaçadas e são cavernas espetaculares. O Abismo Anhumas, que é uma das grutas mais belas e únicas realmente em termos mundiais, que fica em Bonito, na região de São Desidério, tem o maior lago subterrâneo do Brasil, está ameaçado. A Gruta dos Brejões, também na Bahia, eu falei 106 metros de altura a entrada. A Gruta Bom Jesus da Lapa, que é conhecida nas margens do Rio São Francisco desde 1790, tem peregrinações para lá, etc. Do ponto de vista dessa legislação, também não estaria protegida. O Ministério de Minas e Energia informa que a proposta foi gerada a partir da discussão com vários ministérios. O parecer da Advocacia Geral da União indica que a mudança é constitucional, mas o Ministério do Meio Ambiente precisa ser ouvido. A Sociedade Brasileira de Espeleologia criou um abaixo-assinado pedindo apoio da sociedade para a proteção das cavernas. Nós temos no Brasil muitas cavernas que são consideradas patrimônio mundial, ou estão dentro de reserva da biosfera, e muitas estão dentro de unidades de conservação, parques, reservas. Precisamos do apoio da sociedade brasileira como um todo para impedir esse retrocesso. E fica por aqui o Repórter Eco de hoje, em nova temporada, com desafios e soluções para os temas socioambientais em plena pandemia por Covid-19. Que a humanidade encontre um novo caminho rumo ao mundo mais sustentável, que respeite e preserve a diversidade de formas de vida na Terra. Até o próximo programa!